Ao contratar um seguro, o consumidor quer evitar dor de cabeça quando acontece algum transtorno, mas às vezes o segurado encontra muita dificuldade em acionar o serviço. Ana Paula comprou o carro da avó. Como manda a regra, passou tudo para o nome dela, menos o seguro. Eu liguei na seguradora e pedi para fazer um endosso para o meu nome. E eles falaram que não havia necessidade pela minha idade, pelo fato de eu ser maior de 26 anos. E eu falei, então tudo bem, né? A ligação estava sendo gravada e tudo. Então eu achei que estava tudo certo. Meses depois, a administradora sofreu um acidente. Resultado, perda total do veículo. A seguradora se recusou a arcar com as despesas do conserto. Quando eu liguei no seguro, eles pediram vários documentos, pediram que eu assinasse vários formulários. E aí, no final, depois de um mês, 30 dias de espera, eles negaram por eu não ser a titular do seguro. É a Circular 269 de 2004 da Superintendência de Seguros Privados que regula o setor. Ela estabelece as regras de funcionamento e de operação dos contratos, cobertura, responsabilidade civil facultativa e acidentes pessoais de passageiros. Com base na legislação, Ana Paula ainda tentou resolver tudo administrativamente pelo PROCON, mas teve de buscar também a justiça. Depois de 2 anos, além de arrumar o carro, a empresa ainda foi condenada a pagar multa de R$25 mil. A gente tentou fazer tudo da maneira correta, mas realmente quando a gente precisou, foi muito complicado, muito mesmo. Foi uma dor de cabeça, um estresse. Foram 2 anos lutando, mas felizmente eu consegui até mais do que eu esperava. Bom, e para falar sobre esse assunto que interessa muita gente, nós convidamos a advogada Eudecira Amorim. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, qual é a legislação vigente hoje em dia em relação ao seguro de automóveis? Bom, nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo, e também nós temos a SUSEP, né? As circulares da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Existem quantas modalidades de seguro? Porque hoje em dia a gente é seguro parcial ou seguro total, né? Antigamente. Hoje apareceram várias modalidades aí no mercado que seguram o consumidor, às vezes, numa pequena avaria no carro. Você está segurado se você bater, mas não está segurado se roubarem seu carro e vice-versa. Como é que funciona isso? São legais essas modalidades diferenciadas? Aí são tipos de coberturas, né? Porque aí você tem a modalidade pelo valor determinado e você tem a modalidade pelo valor de referência. O valor de referência é o valor da tabela FIPE, que é usada na esmagadora maioria dos seguros. E aí você tem os tipos de cobertura. As modalidades de cobertura. Aí vem as coberturas básicas, que são obrigatórias, que aí vai cobrir apenas o roubo, o furto e a incidência de raios ou enchentes, alagamentos, essa é a básica, a obrigatória. E aí vem as outras coberturas, que são as coberturas opcionais. A grande maioria dos seguros, os segurados optam pela cobertura compreensiva, que aí ela é mais extensiva, ela abrange, além do roubo, furto, ela vai abranger a colisão, o abarroamento, ela vai abranger a enchente, o alagamento, né, também a cobertura de raios, então ela é uma cobertura maior. Mas o contrato é que vai dizer, a seguradora, ela negocia com o segurado, com o consumidor, o tipo de cobertura, eles são livres para fazerem o contrato. Aí o consumidor vai escolher qual é o contrato que satisfaz a ele, o que ele interessa no momento, inclusive até com relação a prazos. O contrato pode ser de menos de 1 ano, não necessariamente precisa ser de 1 ano. O consumidor vai viajar ou por algum motivo ele necessita de uma cobertura por meses, por dias inclusive. Pode ser feito. Então, vai depender do que as partes vão acordar no momento da confecção do contrato. Por exemplo, quando há algum tipo de manifestação, um veículo está ali parado na rua, a manifestação é pública e na rua, esse carro pode sofrer algum tipo de avaria por um vândalo ou mesmo naquela situação ali
de protesto na rua. Há seguros que cobrem isso? Uma cobertura básica garantiria cobertura para isso ou não teria que ter especificado ali no contrato? Tinha que estar especificado no contrato. Na maioria das vezes, os seguros não cobrem, mas o consumidor pode querer um seguro que cubra esse tipo de avaria, e aí, se a seguradora já estiver com esse tipo de seguro, ele vai constar na apólice. Então, assim, é importante que o consumidor fique atento à apólice, ao que ele está contratando, porque às vezes o consumidor ele não entende, ele entende que o seguro é obrigado a cobrir todos os problemas, e não é. Então, não lê direito, contrato, isso pergunta. É importantíssimo ler a apólice antes de fechar o negócio. É preciso estar atento a todas as cláusulas, porque às vezes ocorre de conter cláusulas que são ilegais, são abusivas, e aí entra o Código de Defesa do Consumidor, a cláusula é nula. Mas até o consumidor anular, ele passa pelos transtornos que essa personagem passou. Então é importante ler atentamente as cláusulas do contrato e dizer concordo ou não concordo, fazer as ressalvas. Como é que é calculado o valor da indenização? Também é ali na hora da feitura do contrato? Ou tem uma indenização fixa no caso de roubo, de furto e até mesmo de colisão? Na verdade, o valor do prêmio, ele é calculado com as informações que o consumidor dá à seguradora. O valor da indenização é que vem de acordo com o que ele contratou. Se ele contratou a indenização por um valor determinado, ele vai receber, ao final, se o carro for furtado ou tiver uma avaria integral, então ele vai receber o valor determinado na apólice. E se ele disser que é pelo valor de referência ou o valor da tabela, então ele vai receber o valor que estiver constante na tabela que ele contratou. Tá ótimo. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos aqui com a advogada Ildecir Amorim, que conversa conosco hoje a respeito dos seguros, principalmente dos seguros em relação aos automóveis. Doutora, hoje em dia muita gente perdeu emprego com a crise, aí a inadimplência cresceu assustadoramente no país, né? Se uma pessoa, ela contratou aí um seguro para o seu carro por um período de 1 ano, parcelou aí essa dívida com o seguro em 5, 6 vezes e deixou de pagar uma parte dessas parcelas, ela perde completamente o direito? Não. Na verdade, o consumidor, ele vai receber proporcionalmente ao que ele pagou. Então, a SUSEP, ela tem no site, inclusive o consumidor pode ver no site, a tabela de curto prazo, que é exatamente para esses casos. Então, um exemplo, o consumidor contratou um seguro no valor de R$ 1.800, parcelou em 6 vezes, né? Então, 6 de R$ 300. Ele pagou 3 parcelas, né? R$ 900, e ficou inadimplente. Se ele sofrer qualquer dano em seguida, 2, 3, uma semana depois do atraso, ele perde o seguro? Não, ele não perde. Por quê? Porque ele pagou 50%. Aí ele vai lá na tabela vai dizer, se ele pagou 50%, ele tem direito a 120 dias de cobertura. Então, embora esteja com o seguro vigindo por 90 dias, ele tem mais 30, que faz os 120 dias. Então, a cobertura é proporcional ao que foi pago. Em caso de inadimplência, ocorrer qualquer problema com o veículo, o consumidor vai olhar na tabelinha de curto prazo e vai ver quantos dias ele tem a mais garantido pelo pagamento que ele fez. Então, é proporcional. Não existia um mito de que o seguro venceu ontem, a parcela venceu ontem, hoje meu carro foi roubado, perdi. Não, não procede. Isso é mito. Ele tem que ver nessa tabela quanto tempo mais ele tem de direito. E aí ele exige o seu direito e vai ser ressarcido. E se ele pagar essa parcela que estava em atraso, logo depois, ele volta com uma cobertura normal, mesmo que ele atrasou? Ele estando atrasado, esses valores eles serão revistos. Por quê? Porque a seguradora pode rescindir o contrato. Então, aí é a seguradora que vai dizer, ela pode rescindir. Claro que respeitando aquele prazo que ele tem direito de acordo com a tabela. Ela pode rescindir, mas geralmente eles não rescindem, eles recalculam e o consumidor permanece
sendo segurado, tendo seu veículo segurado. Se uma pessoa ela tem um seguro aí de automóvel e empresta o veículo ou para o filho, para um parente, para uma pessoa aí da família ou mesmo por um amigo numa situação esporádica e acontece aí um sinistro nesse momento, ele perde o direito também? Não. Se for um empréstimo esporádico, né, não habitual, a seguradora cobre o sinistro. Agora, se ficar comprovado de que não é esporádico, de que é habitual, por exemplo, aquele condutor, ele faz uso do veículo pelo menos uma vez na semana, já se torna habitual, e se isso não tiver sido informado, a seguradora não é obrigada a cobrir. Fui num restaurante, dei meu carro para um manobrista e aí aconteceu alguma coisa ali, ele bateu o carro. Como é que fica essa situação? Responsabilidade solidária, Código de Defesa do Consumidor. Tanto o serviço de manobrista como o estabelecimento comercial que contratou esse serviço são responsáveis por cobrir esse dano. Caso ele se negue, então o consumidor ele deve primeiramente tentar com esses estabelecimentos, né? Com o serviço de manobrista e com o estabelecimento. Caso eles se neguem, o consumidor então paga a franquia ou paga o conserto e entra com a ação de ressarcimento contra essas pessoas, porque elas são responsáveis de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá ótimo, doutora Idracira Morim, conversei com ela hoje, ela conversou com a gente a respeito dos direitos do consumidor e no que é preciso ficar muito atento no caso de contratação de um seguro. Obrigada, doutora, até uma próxima. Obrigada.